Olá, boa noite. Hoje eu venho falar sobre elevadores, principalmente sobre a obrigatoriedade da existência de uma empresa de manutenção contratada pelo condomínio, que seja registrada ou certificada pela prefeitura. Meu nome é Carmen, para quem não me conhece, aqui eu trato de assuntos condominiais, principalmente. Às vezes alguns outros assuntos, mas principalmente condomínios. E assim, eu trago detalhes porque eu acho muito interessante que os condôminos conheçam e saibam tanto o que é preciso nesses lugares, quais são as normas, quais são as regras, esses pequenas minúcias mesmo, para que eles possam cobrar o síndico, porque nem sempre o síndico é um síndico que conhece, que tem conhecimento. Ele não precisa ser síndico profissional. Existem muitos síndicos que são condôminos e que são muito mais conhecedores do que muitos profissionais. Mas os condôminos têm que cobrar, não importa qual síndico, a formação dele ou não, mas que sejam feitas as coisas necessárias no condomínio. E hoje eu venho falar sobre esse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e aqui eu trato sobre condomínios, novamente, né? Primeiro lugar, eu quero dizer que eu trago esse assunto nesse livro, que é o Condomínio e as Suas Manutenções, que eu lancei o ano passado. Eu tenho um outro livro também, lançado o ano passado, que é sobre a convenção. Mas esse assunto especificamente, inclusive, eu vou utilizar o material escrito do livro, que facilita bastante, e assim também as pessoas podem ler. Eu não vou ler tudo, vou só dar uma explicada, tendo destacado alguns aspectos, mas assim a pessoa pode fazer a leitura, se ela se interessar, é claro. E eu tenho novidades, porque em breve estaremos lançando mais uma obra que interessa aos condôminos. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela a página aqui do livro que fala sobre isso, que eu intitulei no livro como RIA Elevadores. Então, o que que é importante? Esse RIA é um relatório de inspeção anual que é feito pela empresa que é contratada, né? A empresa de manutenção contratada pelo condomínio e, como eu disse, que é registrada na prefeitura. E ela tem que fazer essa verificação anual, uma verificação minuciosa do funcionamento, de peça, desgaste, de tudo, e vai emitir um relatório. É tão importante esse meio de transporte, porque é um meio de transporte o elevador, que esse relatório, além de ser entregue uma via ao síndico, que é o responsável, né, o representante dos condôminos para fazer e para guarda dos documentos do prédio, é repassado também para a prefeitura uma via desse relatório, para certificação de que tudo está em ordem. Então, o RIA é uma coisa que é um relatório de uma inspeção que deve ser feita anualmente. E eu trago aqui a Lei 10.348, que é de 4 de setembro de 87. É um pouco antiga, mas ela vale. Ela continua funcionando, é uma lei do município de São Paulo. Cada estado, cada cidade normalmente tem a sua lei própria sobre esses aspectos. E eu destaco o quê? Que é obrigatória a inspeção anual, consta aqui da lei do artigo 9º, e olha que ela tem que ser feita e assinada por um engenheiro, ou seja, por uma pessoa realmente especializada. E também que deverá ser fornecido ao proprietário do aparelho, que no caso é o condomínio, de transporte à prefeitura. O relatório de inspeção deverá ser fornecido anualmente pelo proprietário do aparelho de transporte à prefeitura, ou seja, tem que ser enviado também para a prefeitura. E aí infere, né, a própria lei que é obrigatória a contratação da empresa cadastrada na prefeitura para a manutenção e a conservação do aparelho. E essa lei, ela foi regulamentada por esse decreto 52.340, de 25 de maio de 2011, que traz uma nova regulamentação para o registro das empresas conservadoras de elevadores no, na prefeitura. Mas eu trago essa lei no livro por quê?
porque tem alguns aspectos que eu achei interessante que a gente conheça. Então, o que que ela trata como aparelhos de transporte, no caso, né? Os elevadores de passageiros, né? Elevadores residenciais unifamiliares e elevadores de garagem também estão inclusos, com carga e descarga automática. E também ela fala aqui no artigo 19, parágrafo 1º, que nós destacamos aqui está sobre o contrato, mas isso eu não vou falar, quem quiser ler pode ler, que a empresa conservadora deverá apresentar ao contratante, ou seja, ao condomínio, antes da assinatura do contrato inicial de conservação dos elevadores, ou na renovação, ou seja, anualmente, uma cópia do comprovante do registro para atestar a regularidade da empresa perante a prefeitura, no caso de São Paulo. Então, isso é uma coisa que o síndico, como está na lei, é obrigatório que ele solicite à empresa, se ela não entrega já normalmente, a cada renovação anual, uma cópia desse registro certificando que a empresa continua sendo, continua cadastrada na prefeitura, porque eu acho que se existir algum problema, a prefeitura descadastra. Então, é importante para o condomínio se certificar de que ela continua cadastrada lá. Porque se a manutenção for feita por empresa que não esteja cadastrada, que teve problema, por exemplo, e teve seu registro cancelado, o problema virá para cima do síndico. E no caso, se ele apresenta lá, não, eles me apresentaram um certificado e eles estão regulares com a prefeitura. Aí a coisa muda porque a responsabilidade em algum acidente, desde que bem utilizado o elevador, né, que ninguém mexa, que nenhum funcionário vá lá com chave de fenda desprender alguma pessoa e provoque algum acidente, aí a empresa responde porque ela é responsável, inclusive, perante a prefeitura. E também, isso eu citei no livro porque eu acho que é importante para a gente saber, esse mesmo decreto que regula, o 52.340 de 2011, o que que ele diz? Que é obrigatório a empresa conservadora atender prontamente em qualquer dia da semana, durante o dia ou a noite, inclusive nos finais de semana e feriados, casos de urgência. E aí eles caracterizam aqui na lei, nesses itens, quais são os casos de urgência. Pessoas retidas no interior das cabines dos elevadores. Por quê? Porque o funcionário não pode ir lá soltar a pessoa. Se não consegue chamar a empresa por qualquer situação, tem que chamar o corpo de bombeiros. Não pode alguém ir lá tirar, porque de repente o elevador cai e mata a pessoa, ou mata quem está tirando, não sei. Pode acontecer um acidente muito grave. Acidentes de qualquer espécie, a empresa também é obrigada a atender. Mau funcionamento nos dispositivos de segurança do elevador e paralisação imprevista de um ou mais elevadores. De repente, não funciona mais. Então, tem que chamar a empresa, ela tem que verificar. Não pode o zelador, não pode o funcionário, não pode o síndico colocar as mãos no elevador. Somente a empresa pode fazer isso. Por isso, elas têm esse atendimento diferenciado em qualquer horário do dia ou da noite, incluindo sábados, domingos e feriados, ou seja, é 24 horas contínuas. Então, quando alguém ficar preso no elevador, se acaso acontecer, espera-se que nunca aconteça, tem que ter um pouco de paciência para que chamem a empresa e ela virá rapidamente. E se não ocorrer isso, chamar o corpo de bombeiros. Agora, existe também elevadores mais modernos que quando acontece algum problema, ele desce até o térreo e abre a porta. Então, precisa ver também se o elevador do condomínio tem essa programação, porque às vezes tem, e se a empresa, sei lá, por alguma razão não fez, o síndico não sabe para questionar, então é bom verificar. E eu queria citar uma coisa também, que tem muita gente que faz modernização de elevador, e modernização é considerada uma reforma. Eu chamo de reforma aquilo que a gente tira até o último parafuso que existe, implanta um novo, porque não vai dar mais problema. Porque existe muito prédio que faz essa modernização, mas na verdade eles não mexem no principal do elevador, que são os cabos.
que sustentam o elevador. Então, tem muito prédio que os cabos estão antiquíssimos. Tudo bem que se a empresa que é a responsável não falou que precisa ser substituído, é porque ainda suporta. Mas quando se pensar numa reforma de elevador, o melhor é gastar um pouco mais, com mais tempo, com mais programação, porque tudo que a gente quer fazer é possível, mesmo que exista dificuldade financeira, de uma forma mais lenta, arrecadar de uma forma mais lenta e fazer um serviço completo. Tem um prédio que tem uns elevadores antigos e eles fizeram uma modernização, colocaram lá um espelho, colocaram um piso, colocaram uma cobertura assim nas paredes do elevador, que deixou ele mais pesado, e teve um problema que se entrassem 4 pessoas no elevador, e reformaram também, eu fiquei sabendo, a sala de reuniões, e a sala de máquinas, e eles se orgulham de dizer que lá é tudo automático, mas o elevador, desculpa, é um lixo. Colocaram uma capa que engrossou a parede, eu não sei, fórmica, sei lá o que que é aquilo, ou colocaram esse brilhante prata, que eu esqueci agora o nome, tipo um alumínio, engrossou a parede e a porta tem até dificuldade de abrir, e as portas são do sistema antigo. Quer dizer, o que que adianta reformar a casa de máquinas, que fica lá bonitinha, tudo eletrônico, se o elevador está caindo aos pedaços, vamos dizer, e porta de abrir para fora. Os prédios novos não podem mais ter esse tipo de porta, tem que ser a de correr. Mas quando se faz a reforma, coloca-se, a reforma geral, coloca-se a de correr. Gente, não existe melhor coisa. Nós fizemos isso num condomínio e nunca mais tivemos problemas com o elevador. Algumas vezes tivemos, mas foi por mau uso e por falta de instrução do síndico instruir, né? Por exemplo, que não pode ultrapassar a carga o elevador de serviço, porque existe um peso máximo que ele suporta. Ultrapassou, existe o risco de quebrar, de queimar, né, as coisas. Então tem que ter os cuidados. Não adianta apenas ter um elevador lá bonito, novo, funcionando perfeitamente e fazer o mau uso, porque assim não vai adiantar nada. Bom, o meu recado de hoje era esse. Espero que seja útil aos síndicos, principalmente aos condôminos, para que possam cobrar para que as coisas estejam de acordo no condomínio, e assim também colabora para as discussões nas assembleias, né? Porque a gente tendo noção das coisas, a gente pode discutir mais dialeticamente, falar com mais razão e ter respostas adequadas para o que a gente pergunta ou para o que a gente coloca. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, por favor. Obrigada. Até o próximo vídeo.